Quem autorizou você a tocar no meu paciente? O tom era frio, cruel, carregado de superioridade. Ela afastou a mão rapidamente, os olhos marejando, mas se manteve firme. Eu só achei que podia ajudar. A pressão dele estava caindo. O médico riu com desprezo. Ajudar? Você é só uma enfermeira. O silêncio que se seguiu cortou o ar. Todos no plantão ouviram. Todos viram. Mas quando os olhos dele encontraram os dela, algo que ele não estava preparado para sentir atravessou seu peito. O Hospital San Marco era conhecido por duas coisas: sua excelência médica e o temperamento impossível do Dr. Lorenzo Brandão. Naquela manhã, Marina descobriria ambos da maneira mais difícil possível. Era seu primeiro plantão após a transferência do hospital municipal. A diferença entre os dois mundos não poderia ser mais gritante. Aqui, os corredores reluziam, os equipamentos eram de última geração e o ar de superioridade era quase palpável. Lembre-se, Júlia, a enfermeira-chefe que a treinava, sussurrou, enquanto caminhavam pela UTI. Dr. Brandão é brilhante, mas complicado. Evite contato direto a menos que seja absolutamente necessário. Marina assentiu, ajustando o crachá novo em seu uniforme impecável. Aos 28 anos, após 10 anos de experiência em hospitais públicos, ela sabia lidar com médicos difíceis. Ou pelo menos achava que sabia. O primeiro encontro aconteceu durante a ronda matinal. Dr. Lorenzo Brandão era exatamente como os rumores descreviam. Alto, impossivelmente bonito, e com um ar de arrogância que fazia as enfermeiras mais experientes tremerem. Sinais vitais do 302? Ele perguntou sem erguer os olhos do prontuário. Pressão 12,8, temperatura 36,5, saturação. Marina começou a responder, mas ele a cortou. Não perguntei para você. Onde está a Clara? Clara está de licença. Júlia interveio rapidamente. Marina é nossa nova enfermeira transferida do municipal? Ele finalmente ergueu os olhos. Um sorriso desdenhoso brincando em seus lábios. Fascinante. Agora estamos aceitando qualquer um? O comentário atingiu Marina como um tapa, mas ela manteve a postura. 10 anos cuidando de pacientes em condições precárias haviam lhe dado uma espinha dorsal de aço. Se me permite, doutor, ela respondeu, sua voz calma mas firme. No municipal, aprendemos a salvar vidas com muito menos que um monitor de última geração. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Júlia prendeu a respiração. Ninguém, em 5 anos, havia ousado responder ao Dr. Brandão. Ele deu um passo em sua direção, seus olhos verdes faiscando. Interessante. E também aprendeu a questionar seus superiores? Aprendi a respeitar competência, não títulos. Ela sustentou seu olhar. A tensão foi quebrada pelo som agudo do monitor do quarto 305. Marina reagiu por instinto. Anos de emergência haviam programado seus reflexos. Pressão caindo, ela anunciou, já correndo para o leito. O paciente, um senhor de idade que havia passado por uma cirurgia cardíaca complexa, apresentava sinais claros de choque. Sem pensar 2 vezes, Marina iniciou o protocolo que conhecia, de cor. Suas mãos moviam-se com precisão, ajustando a medicação, verificando os sinais. Quem autorizou você a tocar no meu paciente? A voz de Lorenzo cortou o ar como uma navalha. Ele estava na porta, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Eu só achei que podia ajudar. A pressão dele estava caindo. Marina respondeu, sentindo as lágrimas ameaçarem seus olhos. Mas não de medo, de raiva. Ajudar? Ele riu com desprezo. Você é só uma enfermeira. Afaste-se agora. Marina deu um passo para trás, mas não baixou os olhos. Foi quando aconteceu, no momento em que seus olhares se cruzaram, algo mudou. Por um segundo, a máscara de arrogância de Lorenzo vacilou. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de desafio e competência que o pegou desprevenido. E nos olhos dele, Marina viu algo além da frieza habitual. Um lampejo de admiração.
O momento foi quebrado pelo som do monitor normalizando. As alterações que Marina havia feito estavam surtindo efeito. Doutor, uma das residentes chamou, da porta. A pressão está estabilizando. Ela fez exatamente o que o protocolo indica. Lorenzo estudou os monitores por um momento, seu maxilar tenso. Quando se virou novamente para Marina, sua voz era controlada. Não importa se você estava certa. Neste hospital seguimos uma hierarquia. Mais uma iniciativa não autorizada e você volta para o municipal. Estamos claros? Cristalinos, Marina respondeu, sua voz não traindo a tempestade em seu peito. Próxima vez, deixo o paciente desestabilizar enquanto procuro sua autorização. Ela saiu do quarto antes que ele pudesse responder, suas mãos tremendo levemente. No corredor, Júlia a alcançou. Você é louca? A enfermeira-chefe sussurrou. Ninguém fala assim com ele. Talvez seja esse o problema. Marina respondeu, organizando sua bandeja de medicações. Alguém precisava. O resto do plantão foi tenso. Marina podia sentir os olhos de Lorenzo a seguindo pelo setor, observando cada movimento seu como um falcão. Mas ela não cometeu nenhum erro. Cada procedimento era executado com precisão cirúrgica. No final do turno, enquanto trocava de roupa no vestiário, Marina finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não de tristeza ou medo, mas de frustração. Tinha deixado o municipal buscando crescimento profissional, não humilhação. O que ela não sabia era que Lorenzo ainda estava no hospital, parado em seu escritório, o prontuário do paciente. 305 aberto em sua mesa, seus olhos fixos nas anotações detalhadas e precisas que Marina havia feito. Quem é você realmente, Marina Silva? Ele murmurou para si mesmo, seus dedos traçando a assinatura dela no prontuário. Porque algo havia mudado naquela manhã. Um olhar havia desafiado anos de arrogância construída. E pela primeira vez em muito tempo, Dr. Lorenzo Brandão sentiu algo que não conseguia explicar. Uma curiosidade incômoda sobre a enfermeira que ousara enfrentá-lo. Do lado de fora do hospital, a noite de São Paulo caía lentamente, prometendo que aquele era apenas o começo de uma história que nenhum dos dois estava preparado para viver. Nos dias que se seguiram ao confronto inicial, a UTI do Hospital San Marcos se transformou em um campo de batalha silencioso. Lorenzo parecia fazer questão de encontrar falhas em tudo que Marina fazia. Cada procedimento, cada anotação, cada decisão era minuciosamente escrutinada por seus olhos verdes implacáveis. Saturação registrada às 14h05. Ele apontou em uma tarde particularmente tensa, seu dedo batendo no prontuário. Por que não às 14h, como determina o protocolo? Marina respirou fundo antes de responder. Porque às 14h eu estava realizando uma aspiração de via aérea no leito 307, doutor. Emergências não seguem protocolos. Um músculo tremeu no maxilar dele. Interessante como sempre tem uma resposta, enfermeira Silva. Interessante como sempre tem uma crítica, Dr. Brandão. Os outros profissionais da UTI observavam essas interações com uma mistura de fascínio e terror. Ninguém entendia como Marina ainda mantinha seu emprego após tantos enfrentamentos. Ela deve ter algo sobre ele. Marina ouviu uma das técnicas sussurrando no posto de enfermagem. Ninguém sobrevive tanto tempo desafiando o Lorenzo. O que ninguém sabia era que, por trás da fachada de irritação, Lorenzo estava intrigado. Havia algo em Marina que o perturbava. Uma competência silenciosa, uma força que não se dobrava à sua intimidação habitual. A verdadeira mudança aconteceu numa terça-feira chuvosa. O plantão estava tranquilo quando um paciente foi admitido. Empresário, 45 anos, com quadro de dor torácica aguda. Típico infarto. Lorenzo declarou após uma avaliação rápida. Preparem para trombolítico. Marina, que organizava os medicamentos, franziu o senho. Algo no exame físico a incomodava. Doutor, ela chamou hesitante. Notei um inchaço unilateral na perna direita. E ele nem se virou para olhá-la. Com a história de voo recente que ele relatou, não deveríamos considerar um TEP? Lorenzo finalmente parou,
virando-se lentamente. Está questionando meu diagnóstico? Estou compartilhando uma observação. Ela respondeu, mantendo a voz firme. O trombolítico seria perigoso se eu quisesse sua opinião médica. Ele a cortou. Você teria um diploma de medicina, não um curso técnico. As palavras atingiram Marina como flechas, mas ela se manteve firme. Peça ao menos uma angiotomo. Antes. Saia do quarto. Agora. Marina obedeceu, lágrimas de frustração queimando seus olhos. No corredor, encontrou Júlia. Ele vai matar o paciente, sussurrou desesperada. Marina. Júlia segurou seus braços. Você fez sua parte. Agora. Foram interrompidas por um grito vindo do quarto. O paciente havia entrado em parada cardíaca. O que se seguiu foi um caos controlado. A equipe toda se mobilizou, iniciando as manobras de ressuscitação. Marina se manteve na porta, seu coração apertado. Foi quando viu, no monitor, o padrão, característico que confirmava sua suspeita. Embolia pulmonar maciça. Doutor, ela chamou, sua voz cortando o caos. Olhe o monitor. Lorenzo ergueu os olhos, irritado, mas então congelou. O padrão era inconfundível. Merda, ele murmurou. Preparem alteplase, é TEP. As próximas 2 horas foram intensas. Marina trabalhou lado a lado com a equipe, seus movimentos precisos e silenciosos. Quando finalmente conseguiram estabilizar o paciente, já passava da meia-noite. Marina estava guardando os materiais quando sentiu uma presença atrás de si. Lorenzo, como percebeu? Ele perguntou, sua voz diferente do tom arrogante habitual. 5 anos na emergência do municipal, ela respondeu sem se virar. Aprende-se a observar os pequenos sinais quando não se tem tecnologia de ponta. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Marina podia sentir o olhar dele queimando em suas costas. Você salvou a vida dele, Lorenzo finalmente disse. Se tivéssemos dado o trombolítico, não precisa agradecer. Ela o cortou, finalmente se virando. Não fiz por você. Seus olhos se encontraram, e novamente aquela corrente elétrica inexplicável passou entre eles. Havia algo diferente no olhar de Lorenzo. Uma mistura de admiração e algo mais, algo que fez o coração de Marina acelerar. Por que veio para o San Marco? Ele perguntou subitamente. Com sua experiência, poderia ter escolhido qualquer hospital. A pergunta pegou Marina desprevenida. Por um momento, a máscara de força vacilou, e Lorenzo vislumbrou uma vulnerabilidade que ela lutava para esconder. Às vezes, ela respondeu suavemente. Precisamos enfrentar ambientes hostis para crescer. É isso que sou para você? Um ambiente hostil? Marina estudou seu rosto por um momento. À meia luz do posto de enfermagem, ele parecia menos intimidador, mais humano. O que você é, Dr. Brandão? É um excelente médico com um ego maior que sua competência. Ela pegou sua bolsa, preparando-se para sair. E alguém que precisava aprender que títulos não fazem ninguém infalível. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de sair. O relatório completo do caso está na sua mesa, inclusive minhas observações iniciais que você ignorou. Boa noite. Lorenzo ficou parado no posto, observando-a partir. Algo havia mudado, naquela noite, não apenas sua visão sobre Marina, mas algo dentro dele também. Do lado de fora do hospital, Marina finalmente permitiu que suas mãos tremessem. A adrenalina do caso, a tensão do confronto, o olhar diferente de Lorenzo, tudo isso a afetava mais do que gostaria de admitir. O que ela não sabia era que, em seu escritório, Lorenzo passaria a noite relendo suas anotações, estudando seu histórico profissional, tentando entender como uma enfermeira transferida de um hospital público havia conseguido abalar suas certezas tão profundamente. E assim, a guerra silenciosa na UTI do San Marco ganhava novos contornos. Porque às vezes, o mais perigoso não é o desprezo ou a raiva.
É aquele momento em que a admiração começa a nascer, e com ela, sentimentos que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. O dia amanheceu cinzento no San Marco. Marina chegou mais cedo que o habitual. Havia algo na ficha do novo paciente do leito 310 que a perturbava desde a admissão na noite anterior. Um nome familiar demais. Silva Antônio Carlos. 62 anos. Câncer terminal em fase avançada. Suas mãos tremiam levemente enquanto folheava o prontuário. A foto anexada confirmou seus piores temores. Mesmo debilitado pela doença, ela reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Seu pai. Plantão agitado hoje? A voz de Lorenzo a surpreendeu. Desde o incidente do TEP, uma semana atrás, seu tom havia mudado sutilmente quando falava com ela. Marina fechou o prontuário rapidamente. Normal, respondeu, tentando manter a voz firme. Nada que não possamos lidar. Mas Lorenzo tinha aprendido a ler suas expressões. O que você está escondendo, enfermeira Silva? Antes que ela pudesse responder, o monitor do leito 310 disparou. Marina sentiu seu coração congelar. Era o chamado que ela mais temia fazer. Código azul. Sua voz profissional mascarou o pânico interior. Parada cardiorrespiratória. A equipe se mobilizou com a eficiência habitual. Lorenzo assumiu a neta liderança, ditando ordens que Marina executava mecanicamente. Seus anos de experiência permitiam que seu corpo agisse no automático, enquanto sua mente gritava em desespero. Tempo? Lorenzo perguntou após o terceiro ciclo de compressões. 15 minutos. Alguém respondeu. Marina continuava as compressões. Cada movimento uma súplica silenciosa. Por favor, pai, por favor. É um paciente terminal, um dos residentes lembrou. Talvez devêssemos... Mais um ciclo. Marina interrompeu, sua voz quebrando levemente. Foi então que Lorenzo notou. Uma lágrima solitária escorria pelo rosto dela, enquanto suas mãos continuavam o ritmo preciso das compressões. Ele pegou o prontuário, seus olhos correndo pela ficha. O sobrenome, a cidade natal, o parentesco. Marina. Ele chamou suavemente, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Precisamos parar. Não. Ela respondeu entre compressões. Ele é forte. Ele sempre foi forte. Marina. Lorenzo se aproximou, colocando uma mão sobre a dela. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos, e a dor que ele viu ali o atingiu como um soco no estômago. Não era mais a enfermeira competente e desafiadora. Era apenas uma filha tentando desesperadamente salvar seu pai. Hora do óbito, 7h45. Ele declarou suavemente, ainda segurando a mão dela. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A equipe começou a se retirar discretamente, deixando-os sozinhos com o corpo. Por que não disse que ele era seu pai? Lorenzo perguntou quando ficaram a sós. Marina finalmente permitiu que suas mãos tremessem. Porque precisava ser profissional. Precisava cuidar dele uma última vez. Quanto tempo? 5 anos sem contato, ela respondeu, ajeitando mecanicamente os lençóis ao redor do corpo. Desde que decidi ser enfermeira ao invés de seguir os negócios da família. Lorenzo observou seus movimentos precisos mesmo na dor. Foi por isso que veio para o San Marco? Por ele? Soube da transferência dele para cá há 1 mês, ela confirmou. Pensei que teríamos tempo para a reconciliação. Sua voz finalmente quebrou, e as lágrimas que ela havia contido por tanto tempo começaram a cair. Lorenzo fez algo que surpreendeu a ambos. Puxou-a para seus braços. Marina resistiu inicialmente, mas então se rendeu ao conforto inesperado. Seu corpo tremia com soluços contidos, enquanto ele a segurava em silêncio. Sabe o que é pior? Ela murmurou contra seu jaleco. Passei 5 anos provando que podia ser mais que a filha rebelde, que cuidar de pessoas não era menos digno que administrar empresas. E você provou, Lorenzo respondeu, sua voz surpreendentemente gentil. Prova isso todos os dias.
Ela se afastou levemente, olhando-o com surpresa. Achei que eu fosse apenas uma enfermeira para você. O comentário o atingiu com a força de sua própria arrogância passada. Você nunca foi apenas uma enfermeira, Marina. Eu só demorei para admitir isso. O momento entre eles foi interrompido por Júlia entrando na UTI. Marina, sua mãe está na recepção. A realidade caiu sobre eles como um balde de água fria. Marina se afastou rapidamente, enxugando as lágrimas. Preciso ir, ela disse, mas hesitou na porta. Doutor Brandão? Lorenzo. Ele corrigiu suavemente. Um pequeno sorriso atravessou seu rosto triste. Lorenzo. Obrigada. Ele ficou observando-o a partir, uma nova compreensão nascendo em seu peito. Marina não era apenas forte. Era uma força da natureza que enfrentava suas próprias batalhas enquanto cuidava dos outros. Naquela noite, muito depois de seu plantão terminar, Lorenzo permaneceu no hospital. Revisou cada detalhe do tratamento do Sr. Silva, certificando-se que nada poderia ter sido feito diferente. Foi quando encontrou, dobrada entre as páginas do prontuário, uma foto antiga. Nela, uma Marina adolescente sorria ao lado do pai, ambos em jalecos brancos durante uma visita ao hospital. Nas costas da foto, uma mensagem. Para minha filha, que sempre quis curar o mundo. Mesmo que eu não entenda, nunca duvide do seu valor. Lorenzo guardou a foto cuidadosamente. Mais tarde, encontraria uma forma de devolvê-la a Marina. Por ora, tinha uma ligação importante para fazer. Dr. Peterson, aqui é Lorenzo Brandão. Preciso de um favor. É sobre a vaga de enfermeira-chefe da UTI. Porque às vezes, reconhecer o valor de alguém significa mais que palavras. Significa ações que podem mudar destinos. E naquela noite, enquanto a chuva caía sobre São Paulo, 2 corações começavam a entender que algumas batalhas não precisam ser lutadas sozinhas. O enterro havia sido há 3 dias, mas Marina insistiu em voltar ao trabalho imediatamente. Precisava da rotina, ela disse a Júlia quando questionada. O que não disse era que precisava fugir do silêncio de seu apartamento, das memórias, das últimas palavras não ditas ao pai. O plantão noturno começou tranquilo. A UTI estava quase completa, mas os pacientes estavam estáveis. Marina fazia sua ronda mecânica, verificando monitores, ajustando medicações, sua mente vagando entre o presente e lembranças dolorosas. Não deveria estar aqui. A voz de Lorenzo a surpreendeu junto ao posto de enfermagem. Ela não o via desde o dia da morte de seu pai. Estou bem, ela respondeu automaticamente, sem erguer os olhos do prontuário que fingia ler. Não, não está. Ele se aproximou, tirando gentilmente o prontuário de suas mãos. E não precisa fingir que está. Marina finalmente o encarou, pronta para rebater, mas algo em seus olhos a deteve. Não havia a arrogância habitual ali, apenas preocupação genuína. O que quer que eu faça? Ela perguntou, sua voz traindo o cansaço. Que chore, que quebre coisas, que... O resto da frase foi interrompido pelo apagão repentino. A UTI mergulhou na escuridão total por alguns segundos, antes das luzes de emergência se acenderem, banhando tudo em um brilho azulado e fraco. Gerador secundário, Lorenzo murmurou, já em modo emergência. Os principais devem ter... Um estrondo ensurdecedor o interrompeu, seguido pelo som de alarmes. O sistema de backup havia falhado. Merda! Marina já estava em movimento. Temos 5 pacientes em ventilação mecânica. Os próximos minutos foram de caos controlado. A equipe se mobilizou rapidamente, iniciando ventilação manual nos pacientes mais críticos. Marina e Lorenzo trabalhavam em sincronia perfeita, como se tivessem feito aquilo juntos a vida toda. Saturação caindo no leito 3, um dos residentes gritou. Vou precisar entubar. Lorenzo respondeu, mas suas mãos estavam ocupadas com outro. Paciente, eu faço. Marina já estava preparando o material. Você? 5 anos de emergência, lembra? Ela sorriu brevemente,
suas mãos já enluvadas. Algumas habilidades a gente nunca perde. Lorenzo observou, impressionado, enquanto ela realizava o procedimento com precisão cirúrgica. Seus movimentos eram fluidos, confiantes, sua voz calma guiando a equipe. 1 hora se passou até que os geradores principais fossem restaurados. Quando as luzes finalmente voltaram, todos os pacientes estavam estáveis. A equipe começou a se dispersar, exausta, mas aliviada. Marina estava verificando os últimos sinais vitais quando sentiu as pernas fraquejarem. A adrenalina estava passando, deixando apenas o peso dos últimos dias. Ei! Lorenzo a segurou antes que ela caísse, guiando-a até uma cadeira. Respire. Estou bem. Ela tentou se levantar, mas ele a manteve sentada. Para de dizer que está bem. Ele se ajoelhou na frente dela. Não precisa ser forte o tempo todo. Algo quebrou dentro de Marina com aquelas palavras. As lágrimas que ela havia contido por dias começaram a cair silenciosamente. Ele nunca me viu, ela sussurrou. Nunca realmente entendeu por que eu escolhi isso. E agora, ele viu. Lorenzo a interrompeu, entregando-lhe algo do bolso do jaleco. A foto antiga que havia encontrado no prontuário. Encontrei isso. Acho que ele sempre soube seu valor, mesmo que não soubesse demonstrar. Marina traçou a mensagem nas costas da foto com dedos trêmulos. Onde? No prontuário dele. Acho que ele carregava com ele, esperando o momento certo. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele tão próximos. A luz ainda fraca criava sombras em seu rosto, suavizando suas feições usualmente duras. Por que está sendo tão gentil comigo? Ela perguntou suavemente. Por quê? Ele hesitou, sua mão encontrando o rosto dela. Porque você me fez ver além das aparências, além dos títulos. Além... O resto da frase se perdeu quando seus lábios encontraram os dela. O beijo começou gentil, quase hesitante, mas logo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Anos de tensão, de batalhas silenciosas, de admiração disfarçada de antagonismo, tudo explodindo naquele momento. Marina sentiu suas mãos encontrando o caminho até o pescoço dele, enquanto Lorenzo a puxava para mais perto, uma mão em sua cintura, a outra ainda em seu rosto. Quando finalmente se separaram, ofegantes, a realidade do que havia acontecido caiu sobre eles como um peso. Isso foi... Ela começou. Um erro? Ele completou, sua voz rouca. Uma complicação. Ela corrigiu, se afastando levemente. Você é meu superior. Eu acabei de perder meu pai. Tudo está... bagunçado? Lorenzo sorriu suavemente. Às vezes as melhores coisas nascem do caos. Antes que ela pudesse responder, o som de passos no corredor os fez se separar rapidamente. Júlia entrou, carregando café para a equipe. Vocês precisam descansar, ela declarou, sem notar a tensão no ar. Foi uma noite e tanto. Marina se levantou, ajeitando o uniforme nervosamente. Eu deveria... Há relatórios para... Os relatórios podem esperar. Lorenzo a interrompeu. Vá para casa. Marina, descanse. A forma como ele disse seu nome, suave, íntima, fez seu coração acelerar novamente. Obrigada, ela murmurou. Não apenas pelo dispensa, mas por tudo. A foto, o conforto, o beijo que havia mudado tudo. Enquanto caminhava até seu carro na garagem vazia do hospital, Marina tocou seus lábios ainda formigando. Uma parte dela sabia que aquele beijo havia complicado tudo. A outra parte não conseguia se importar. No seu escritório, Lorenzo também estava perdido em pensamentos, a memória do beijo ainda viva. Em sua mesa, um envelope selado do Dr. Peterson aguardava. A resposta sobre a vaga de enfermeira-chefe. Porque, às vezes, o destino tem um senso de humor peculiar, entregando tudo o que queremos no momento mais complicado possível. E naquela madrugada, enquanto São Paulo lentamente despertava,
2 corações batiam descompassados, sabendo que nada seria, como antes depois daquela noite de caos, revelações e um beijo que havia mudado tudo. Os dias que se seguiram ao beijo foram um exercício de autocontrole. Marina e Lorenzo dançavam uma valsa silenciosa de olhares roubados e toques acidentais que faziam a equipe inteira prender a respiração. Tem algo diferente, Júlia comentou, enquanto elas organizavam as medicações no posto de enfermagem. O Dr. Brandão não gritou com ninguém há 3 dias. Marina fingiu concentração na bandeja de medicamentos, ignorando o calor que subia por seu pescoço. Talvez esteja doente. Ou talvez... Júlia sorriu maliciosamente. Tenha algo a ver com certa enfermeira que o enfrenta sem medo. Antes que Marina pudesse responder, uma voz cortou o ar como gelo. Marina Silva no meu escritório. Agora. Era a doutora Beatriz Mendes, diretora, Clínica do San Marco. Uma mulher que havia construído sua reputação sendo ainda mais implacável que Lorenzo. O caminho até o escritório pareceu uma eternidade. Marina podia sentir os olhares da equipe em suas costas, especulando qual seria seu crime. Sente-se, Beatriz ordenou assim que ela entrou. Atrás de sua mesa imponente, segurava um envelope que Marina reconheceu imediatamente. A proposta para a enfermeira-chefe. Sabe o que é isso? Não, senhora. Marina mentiu, seu coração martelando. É uma recomendação do Dr. Brandão. Beatriz jogou o envelope sobre a mesa. Bastante entusiasmada, eu diria, especialmente vindo dele. Marina manteve o rosto neutro, mas por dentro seu mundo girava. Lorenzo a havia recomendado? O que exatamente está acontecendo entre vocês dois? A pergunta atingiu Marina como um tapa. Nada, ela respondeu rapidamente. Somos apenas... colegas? Beatriz riu sem humor. Lorenzo Brandão não escreve recomendações para colegas. Na verdade, ele nunca escreveu uma recomendação em 5 anos neste hospital. O silêncio pesou entre elas. Marina podia ouvir, seu próprio coração batendo. A vaga é sua, Beatriz finalmente declarou. Seus números são impressionantes, sua experiência é sólida. Mas... sempre havia um mas. Se houver qualquer coisa imprópria acontecendo, qualquer coisa que possa manchar a reputação deste hospital... Não há. Marina a interrompeu. Sua voz mais firme do que se sentia. Sou profissional acima de tudo. Beatriz a estudou por um longo momento. Ótimo, porque seria uma pena desperdiçar tanto potencial por causa de um envolvimento inadequado. Marina saiu do escritório sentindo suas pernas tremendo. No corredor, deu de cara com Lorenzo. Ei! Ele tentou segurar seu braço, mas ela se esquivou. Não! Ela sussurrou furiosamente. Não aqui, não agora. Marina, por que fez isso? Ela se virou, seus olhos brilhando de raiva e algo mais. Por que me recomendou? Porque você merece, ele respondeu simplesmente. Porque é a melhor profissional que já trabalhou nesta UTI. E o beijo? Também foi por profissionalismo? A pergunta pairou entre eles como fumaça. Lorenzo olhou ao redor antes de puxá-la para uma sala vazia. Aquele beijo, ele começou, sua voz baixa e intensa. Foi porque não consigo parar de pensar em você. Porque você virou meu mundo de cabeça para baixo desde o primeiro dia. Lorenzo. Ela tentou interromper, mas ele continuou. A recomendação não tem nada a ver com o que sinto por você. São coisas separadas. Não são, ela rebateu. Nunca serão. Você é chefe do departamento. Era sua subordinada. E agora será enfermeira-chefe. Ele deu um passo em sua direção. Em pé de igualdade. É isso que pensa? Ela riu sem humor. Que títulos mudam a realidade? As pessoas vão dizer que consegui a promoção por sua causa. Desde quando você se importa com o que as pessoas dizem? A pergunta a pegou desprevenida. Era verdade. Ela nunca se importou com fofocas ou status. Então por que agora? Por quê? Ela respondeu suavemente.
Porque dessa vez não é só sobre mim. É sobre tudo que construí, tudo que provei desde que saí do municipal. Lorenzo se aproximou mais, seus dedos roçando o rosto dela suavemente. E se eu disser que vale a pena? Que você não precisa provar nada para ninguém? O toque dele enviou arrepios por sua pele. Seria tão fácil se render, deixar que seus lábios encontrassem os dele novamente. O som de seu pager os trouxe de volta à realidade. Emergência na UTI. Isso. Ela se afastou, indicando o espaço entre eles. Não pode acontecer. Não aqui, não assim. Marina! Parabéns, Dr. Brandão. Ela forçou um sorriso profissional. Sua recomendação foi aceita. A partir de segunda, sou oficialmente enfermeira-chefe da UTI. Ela saiu antes que ele pudesse responder, antes que pudesse ver as lágrimas, que ameaçavam cair. No corredor, quase colidiu com uma mulher elegante que entrava no hospital. Cabelos loiros perfeitamente arrumados, saltos altos, perfume caro. Com licença, Marina murmurou, tentando passar. Você deve ser a famosa enfermeira. A mulher sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Sou Helena Monteiro, noiva de Lorenzo. O mundo de Marina parou. Noiva? Ex-noiva, Lorenzo corrigiu, surgindo atrás delas. Seu rosto estava tenso. O que faz aqui, Helena? Vim te fazer um favor. Ela respondeu docemente. Lembrar que algumas portas não devem ser abertas. Algumas linhas não devem ser cruzadas. Marina observou a troca entre eles, seu coração se partindo silenciosamente. Claro que havia uma noiva. Claro que havia um mundo inteiro de complicações, que ela nem conhecia. Com licença, ela murmurou, fugindo para a UTI, porque às vezes o destino tem um senso de humor cruel, entregando tudo o que queremos apenas para mostrar por que não podemos ter. E naquela tarde, enquanto cuidava de seus pacientes com eficiência mecânica, Marina percebeu que alguns corações precisam se quebrar para aprenderem a bater no ritmo certo. Mesmo que esse ritmo signifique bater sozinho. A primeira semana de Marina como enfermeira-chefe foi um teste de resistência. Os sussurros a seguiam pelos corredores. As especulações sobre como havia conseguido a promoção ecoavam nas paredes do San Marco. Mas nada doía mais que o silêncio de Lorenzo. Desde o encontro com Helena, ele havia se tornado distante, profissional ao extremo. Seus olhares, antes carregados de emoção contida, agora evitavam os dela completamente. Você parece cansada, Júlia comentou numa manhã particularmente difícil. Tem dormido? Marina forçou um sorriso enquanto organizava as escalas da equipe. Estou bem. Só me adaptando à nova função. O som de saltos no corredor fez seu estômago revirar. Helena havia se tornado presença constante no hospital, sempre encontrando desculpas para aparecer nos horários mais improváveis. Marina, a voz melosa de Helena a chamou. Podemos conversar, em particular? Júlia lançou um olhar preocupado para Marina, antes de se retirar discretamente. O posto de enfermagem ficou mergulhado em um silêncio tenso. O que posso fazer por você? Marina manteve o tom profissional. Helena sentou-se elegantemente, cruzando as pernas cobertas por uma saia Chanel. Sabe por que Lorenzo e eu terminamos? A pergunta pegou Marina desprevenida. Não é da minha conta. Ah, mas é. Helena sorriu friamente. Terminamos porque ele se tornou obsessivo com o trabalho, com o hospital, com salvar vidas. Ela fez uma pausa dramática. Como você. Marina continuou em silêncio, seus dedos apertando a caneta que segurava. Mas veja bem. Helena continuou. Isso foi há 6 meses. E agora, bem, digamos que estamos nos reaproximando, especialmente depois que percebemos como algumas distrações podem ser prejudiciais à carreira dele. Se isso é uma ameaça... Imagina. Helena riu suavemente. É um aviso amigável. Lorenzo tem uma reputação a zelar, uma posição social a manter. E você... Ela estudou Marina de cima a baixo. Bem,
Você é apenas uma enfermeira que subiu rápido demais. O comentário atingiu Marina como uma facada, mas ela manteve a postura. Terminamos aqui? Quase. Helena se levantou graciosamente. Só mais uma coisa. A diretoria está investigando como você conseguiu a promoção tão rapidamente. O sangue de Marina gelou. Antes que pudesse responder, uma voz cortou o ar. O que faz aqui, Helena? Lorenzo estava parado à porta, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Querido. Helena sorriu docemente. Estava apenas conhecendo melhor sua protegida. Saia, ele ordenou, sua voz tremendo de raiva. Agora. Depois que Helena saiu, um silêncio pesado caiu sobre o posto. Marina podia sentir o olhar de Lorenzo, mas não conseguia encará-lo. Marina, ele começou, sua voz mais suave. O que ela disse? Não importa. Marina o interrompeu, finalmente erguendo os olhos. Ela está certa. O quê? Isso. Ela gesticulou entre eles. Nunca daria certo. Somos de mundos diferentes demais. Não acredito que esteja deixando Helena te manipular assim. Lorenzo se aproximou, tentando tocar seu rosto, mas ela recuou. Não é manipulação. Marina sentiu lágrimas se formando. É realidade. Você é Lorenzo Brandão, chefe do departamento, herdeiro de um império médico. Eu sou a mulher mais incrível que já conheci, ele completou. A única que me fez questionar tudo o que achava saber. E é por isso que preciso ir. Ela sussurrou. Lorenzo congelou. Como assim? Marina tirou um envelope do bolso do jaleco. Seu pedido de transferência. Consegui uma vaga no Hospital Central, como coordenadora da emergência. Não, ele pegou o envelope amassando-o. Não vou deixar você fugir. Não estou fugindo, ela respondeu. Sua voz firme apesar das lágrimas. Estou escolhendo meu caminho, sem rumores, sem especulações, sem complicar sua vida. Minha vida já é complicada, ele argumentou. Mas pela primeira vez em anos, faz sentido, por sua causa. O monitor de um dos pacientes começou a apitar, quebrando o momento. Marina se afastou, voltando automaticamente ao modo profissional. Bradicardia no leito 5, ela anunciou, já caminhando para atender a emergência. Trabalharam em silêncio, seus movimentos sincronizados por meses de convivência. Quando finalmente estabilizaram o paciente, Marina se virou para sair, mas Lorenzo segurou seu braço. Por favor, ele pediu, sua voz rouca. Não vá. Marina sentiu seu coração partir em 1000 pedaços. Já fui. Ela respondeu suavemente, entregando-lhe outro envelope. Minha carta de demissão. Hoje é meu último plantão. Marina. Foi uma honra trabalhar com você, Dr. Brandão. Ela forçou um sorriso profissional. Aprendi muito aqui. Ela saiu antes que ele pudesse responder, antes que pudesse ver as lágrimas que finalmente caíam. No vestiário, permitiu-se um momento de fraqueza, seus soluços ecoando nas paredes vazias. Do lado de fora, a equipe observava a cena com tristeza. Todos haviam testemunhado a transformação de Lorenzo nos últimos meses, como havia se tornado mais humano, mais acessível. Tudo por causa dela. É melhor assim, Marina murmurou para si mesma, enquanto guardava seus pertences no armário. Pela última vez. Melhor terminar agora, antes que... Antes que o quê? A voz de Júlia a surpreendeu. Antes que se apaixone completamente? Tarde demais, querida. Marina enxugou as lágrimas rapidamente. Não importa. Algumas histórias não são feitas para ter final feliz. Ou talvez... Júlia sorriu gentilmente. Algumas histórias precisem de personagens corajosos o suficiente para lutar por seu final. Feliz. Mas Marina já havia tomado sua decisão. Pegando sua bolsa, caminhou pelos corredores do San Marco uma última vez. Cada passo doía, cada memória pesava. No estacionamento, olhou para a janela do escritório de Lorenzo. Ele estava lá,
uma silhueta escura contra a luz, segurando algo que ela reconheceu, a foto antiga que ele havia encontrado no prontuário de seu pai. Adeus, ela sussurrou para o vento, entrando em seu carro. Porque às vezes amar alguém significa deixá-lo ir. Significa escolher o caminho mais difícil, não por covardia, mas por coragem. E naquela noite, enquanto São Paulo se preparava para dormir, 2 corações batiam descompassados, cada um carregando sua própria dor, cada um tentando acreditar que havia feito a escolha certa, mesmo que a escolha certa fosse a que mais doesse. O Hospital Central era tudo o que Marina havia sonhado profissionalmente. Uma emergência movimentada, uma equipe competente, autonomia total em suas decisões. Mas após 2 semanas, cada vitória parecia vazia, cada sorriso forçado, cada batimento, de seu coração um lembrete do que havia deixado para trás. Doutora Silva? Uma das residentes a chamou. Paciente grave chegando. Trauma múltiplo. Marina entrou automaticamente em modo profissional, correndo para a entrada da emergência. A adrenalina do trabalho era a única coisa que a impedia de pensar em olhos verdes e beijos roubados. Homem, 45 anos, acidente de moto, o paramédico informava enquanto empurrava a maca. Pressão caindo, suspeita de hemorragia interna. Marina congelou ao reconhecer o paciente. Era Dr. Peterson, diretor clínico do San Marco. Chame a cirurgia, ela ordenou, já iniciando os protocolos. E alguém avise o Hospital San Marco. As próximas horas foram intensas. Marina trabalhou incansavelmente, usando cada grama de experiência adquirida em seus anos de emergência. Quando finalmente conseguiram estabilizar Peterson, ela permitiu-se respirar. Foi quando ouviu a comoção no corredor. Você não pode entrar assim! Alguém protestava. Observe-me. O coração de Marina parou ao reconhecer aquela voz. Lorenzo entrou na emergência como uma tempestade, ainda vestindo seu jaleco do San Marco, seus olhos varrendo o ambiente até encontrá-la. Precisamos conversar, ele declarou, ignorando os olhares curiosos da equipe. Estou trabalhando, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Ótimo. Então trabalhe enquanto eu falo. Ele a seguiu enquanto ela verificava outros pacientes, sua presença uma sombra constante que fazia seu coração acelerar. Peterson vai ficar bem, ela informou profissionalmente. Conseguimos controlar a hemorragia e... Não vim por Peterson, Lorenzo a interrompeu. Vim por você. Marina parou de andar, finalmente se virando para encará-lo. Por quê? Porque sou um idiota, ele respondeu simplesmente. Porque deixei você ir. Porque... Dr. Brandão. Ela o cortou, notando os olhares e cochichos ao redor. Este não é o lugar. É exatamente o lugar. Ele deu um passo em sua direção. Na frente de todos. Porque estou cansado de esconder, de fingir, de deixar que outros ditem o que podemos ou não sentir. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza que todos podiam ouvir. Helena mentiu, ele continuou. Sobretudo. Nunca houve reaproximação. Nunca houve investigação sobre sua promoção. Ela tentou me chantagear, ameaçou criar escândalos, mas descobri algo interessante. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Sobre como ela conseguiu sua posição no conselho do hospital. Aparentemente, algumas promoções realmente merecem ser investigadas. Marina processou a informação lentamente. O que você fez? O que deveria ter feito desde o início, ele respondeu. Lutei pelo que importa. Por quem importa. Ele tirou algo do bolso. A foto antiga dela com seu pai. Sabe o que mais descobri? Seu pai escreveu algo atrás desta foto no dia que foi internado. Marina pegou a foto com mãos tremendo. Na parte de trás, uma mensagem recente. Agora entendo. Filha, você nasceu para isso. Para curar, para cuidar, para amar. E para ser amada por alguém que veja a sua verdadeira força. Lágrimas embaçaram sua visão. Quando ele... Na manhã que faleceu,
Lorenzo respondeu suavemente. Peterson me contou. Seu pai pediu para escrever isso depois de ver como você cuidava dos outros pacientes. Como você era respeitada. Como você brilhava fazendo o que ama. A emergência inteira observava em silêncio. Alguns choravam discretamente, outros sorriam, todos testemunhas de algo raro e precioso. Marina Silva. Lorenzo pegou suas mãos, ignorando o mundo ao redor. Você me ensinou mais sobre medicina nos últimos meses que qualquer residência ou título. Me ensinou que cuidar vai além de protocolos, que amor vai além de classes sociais, que coragem às vezes significa dizer não, ela completou suavemente. Não, ele sorriu. Coragem significa dizer sim quando o medo sugere que digamos não. Significa lutar pelo que queremos, mesmo quando o mundo diz que não podemos ter. Lorenzo, eu te amo, ele declarou, sua voz forte e clara para que todos ouvissem. Amo sua força, sua determinação, seu coração enorme que cabe o mundo inteiro. E se você me aceitar de volta... Silva! Uma voz urgente interrompeu. Código azul no leito 3. Marina hesitou, dividida entre o dever e seu coração. Lorenzo sorriu, entendendo perfeitamente. Vá, ele disse. Faça o que você nasceu para fazer. Eu espero. Ela correu para atender a emergência, seu coração mais leve que nas últimas semanas. Lorenzo a seguiu, naturalmente assumindo sua posição ao lado dela enquanto trabalhavam para salvar mais uma vida. Quando finalmente conseguiram estabilizar o paciente, Marina se viu sorrindo. Um sorriso verdadeiro, o primeiro desde que deixara o San Marco. Então, Lorenzo perguntou suavemente. O que me diz? Volta para casa? Casa? Ela ergueu uma sobrancelha. O San Marco, ele corrigiu, então sorriu. Embora, se você quiser, tenho uma casa bem maior que adoraria ter você como moradora permanente. A emergência inteira prendeu a respiração, esperando sua resposta. Isso foi um pedido de namoro ou de casamento, Dr. Brandão? Ela provocou, seu coração trovejando no peito. Foi um pedido de, por favor, não me deixe nunca mais porque não sei mais viver sem você. Ele respondeu, puxando-a para perto. E ali, no meio da emergência do Hospital Central, sob os olhares emocionados da equipe, Marina finalmente entendeu o que seu pai havia escrito. Ela nascera para isso, não apenas para curar corpos, mas para curar corações, inclusive o seu próprio. Sim, ela sussurrou contra os lábios dele. Sim para tudo. O beijo que seguiu foi diferente do primeiro. Não havia mais medo, nem dúvidas, nem barreiras sociais. Havia apenas dois corações que finalmente encontraram seu ritmo perfeito. Porque às vezes o amor é assim. Precisa de tempo, de coragem, de algumas batalhas perdidas para finalmente vencer a guerra. Precisa de um médico arrogante aprendendo humildade e uma enfermeira determinada aprendendo a aceitar o amor que merece. E naquela noite, enquanto a emergência voltava à sua rotina normal, duas almas marcadas pela perda, pelo dever e pelo amor, finalmente entenderam que alguns destinos são inevitáveis, mesmo que precisemos dar a volta no mundo para encontrá-los. 6 meses se passaram desde a declaração na emergência do Hospital Central. A UTI do San Marco estava irreconhecível, não apenas pela reforma recente, mas pela atmosfera que agora reinava ali. Precisamos de uma avaliação no leito 4. Marina, agora coordenadora geral de enfermagem, chamou sem erguer os olhos do prontuário. Já estou indo, amor. Lorenzo respondeu naturalmente, fazendo a equipe sorrir. Era assim agora. O profissionalismo ainda imperava, mas havia uma suavidade, uma humanidade que tornava o ambiente mais acolhedor. Dr. Brandão. Júlia correu até eles agitada. A diretoria está chamando. É urgente. Marina e Lorenzo trocaram olhares preocupados. Desde que Helena havia sido afastada do conselho após a revelação de suas irregularidades, a política do hospital havia mudado drasticamente. Vou com você.
Marina declarou, mas ele a deteve suavemente. Não, sorriu, beijando sua testa. Cuide dos nossos pacientes. Eu cuido da política. Ela o observou partir, seu coração ainda acelerando toda vez que o via de jaleco, comandando os corredores que antes eram seu reino de terror. Quanta coisa havia mudado. Pensando no casamento. Júlia provocou, notando seu olhar distante. Marina tocou instintivamente o anel de noivado. Simples, elegante, exatamente como ela havia sonhado sem saber que sonhava. Pensando em como chegamos até aqui, ela respondeu honestamente. A cerimônia seria no jardim do hospital. Ideia de Lorenzo que, surpreendentemente, havia sido apoiada pela diretoria. É onde nossa história começou, ele argumentou. É onde deve começar nosso novo capítulo. O som de comoção na recepção interrompeu seus pensamentos. Helena estava lá, impecável como sempre, mas sem a antiga arrogância. Vim me despedir, ela anunciou quando Marina se aproximou. Estou me mudando para Londres. Novo começo. Marina estudou a mulher, que tanto havia tentado separá-los. Boa sorte, disse sinceramente. Sabe, Helena sorriu levemente. Eu realmente achava que estava protegendo Lorenzo. Que alguém como você não poderia... Ela parou, sacudindo a cabeça. Mas vocês provaram que eu estava errada. Sobre tudo. Antes que Marina pudesse responder, Lorenzo voltou da reunião, seu rosto iluminado por um sorriso que ela conhecia bem, o sorriso de quem tinha boas notícias. Acabou de ser aprovado, ele anunciou, ignorando a presença de Helena. O novo programa de residência em enfermagem, com bolsas integrais para alunos de baixa renda. Marina sentiu lágrimas se formando. Era seu projeto, seu sonho. Dar oportunidades a outros que, como ela, vinham de origens humildes, mas tinham potencial. Parabéns, Helena disse suavemente. Vocês realmente mudaram este lugar. Ela partiu deixando no ar uma sensação de encerramento, de círculos se fechando, para que outros pudessem começar. O resto do plantão transcorreu normalmente, ou tão normal quanto poderia ser com uma equipe animada preparando uma festa de casamento. Cada canto do hospital parecia guardar uma surpresa, um detalhe sendo preparado com carinho. No final do turno, Marina encontrou Lorenzo em seu antigo campo de batalha, o posto de enfermagem onde tantas vezes haviam se enfrentado. Lembra da primeira vez que te vi aqui? Ele perguntou, puxando-a para seus braços. Como esquecer? Você era insuportável. Ela riu contra seu peito. Era cego, ele corrigiu. Cego por orgulho, por preconceito, por anos acreditando que títulos faziam alguém superior. E agora? Agora. Ele se afastou para olhar em seus olhos. Agora sei que o que faz alguém verdadeiramente especial é sua capacidade de amar, de cuidar, de transformar vidas. Quem é você e o que fez com o Dr. Brandão arrogante que eu conheci? Ela provocou, mas seus olhos brilhavam de emoção. Você o transformou. Ele respondeu simplesmente. Como transformou este hospital, esta equipe, minha vida? O momento foi interrompido por uma emergência, como tantos outros em suas vidas. Mas agora, eles trabalhavam em perfeita sincronia, cada um conhecendo os movimentos do outro, cada um complementando as ações do outro. Quando finalmente terminaram, exaustos, mas satisfeitos por mais uma vida salva, Lorenzo a surpreendeu com um beijo. Isso é contra as regras de conduta. Ela murmurou contra seus lábios. As regras mudaram. Ele sorriu. Ou melhor, nós mudamos as regras. Era verdade. O San Marco havia se transformado em um hospital modelo de humanização, onde hierarquias ainda existiam, mas não sufocavam, onde competência era mais importante que títulos. Pronta para amanhã? Ele perguntou enquanto caminhavam para o estacionamento. Marina parou, olhando para o hospital iluminado contra o céu noturno de São Paulo. Sabe o que é engraçado?
Quando entrei aqui pela primeira vez, achei que seria o lugar mais frio do mundo. E agora? Agora é lar. Ela sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Não apenas por você, mas por tudo que construímos aqui. Cada vida salva, cada aluno que vamos formar, cada pessoa que vai ter uma chance. Como eu tive, Lorenzo a puxou para mais um beijo, este mais longo, mais profundo, carregando promessas de um futuro que ambos mal podiam esperar para começar. Marina Silva, ele murmurou contra seus lábios. Você me ensinou que amor é o melhor remédio. E você, Lorenzo Brandão? Ela respondeu com os olhos brilhando. Me ensinou que às vezes precisamos perder o orgulho para ganhar o mundo. E ali, sob as luzes do hospital que havia testemunhado sua história, 2 corações que começaram como adversários selaram mais uma vez a promessa de um amor que havia superado todas as barreiras. Porque às vezes o amor é assim. Começa com um confronto. Cresce através de desafios e floresce quando finalmente aprendemos que as maiores curas não vêm de medicamentos ou procedimentos, mas da coragem de abrir o coração para algo maior que nós mesmos. E naquela noite, enquanto a equipe preparava os últimos detalhes para a cerimônia do dia seguinte, o San Marco testemunhava mais uma vez o poder transformador do amor, não apenas entre 2 pessoas, mas em todo um lugar, em toda uma forma de cuidar, de viver, de amar. Porque alguns amores não apenas mudam vidas, eles mudam mundos inteiros.